Eu pensei que ia estar só eu, a Cíntia e a Milena. Ainda tem muita gente, viu? Que bênção. Celebro a Deus. A chuva, irmãos, ela faz a rede e a cama falar, né? Quando a chuva começa, a rede começa a convidar você para ficar dormindo. É um negócio atribulado, viu? A vontade é de ficar dormindo mesmo, cochilando. Mas você fez uma escolha certa em vir para cá hoje à noite. Deus tem uma palavra para nós nesse lugar. Você fez a melhor escolha que você poderia fazer. Queridos, nós vamos à ministração da palavra e a posteriori, ao concluir a ministração, nós tiraremos a oferta, tá? Nós vamos agora abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 4, ainda no capítulo 4, versículo 43. Evangelho de João, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 43. Eu lerei, os irmãos, por favor, acompanhem. Os irmãos abram as suas Bíblias ou encontrem nos aparelhos. Hoje nós temos tecnologia e é bênção, né? Crente não anda mais sem Bíblia hoje, né? E no aparelho celular é mais fácil ainda de encontrar. Bom demais. A epígrafe diz assim: a cura do filho de um oficial do rei. João 4:43. E 2 dias depois partiu dali e foi para a Galileia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele, rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crerdes. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Descendo ele logo, saiu-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor, e disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora a mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Pai bendito, tu és o Deus de perto, mas tu és também o Deus de longe. Tua voz ecoa dos 4 ventos e afeta cada centímetro do universo. Se tu ordenares a distância, tudo acontecerá. Por isso nós te celebramos nesta noite, pois estás nos céus, acima das mais elevadas nuvens, mas tua palavra está em nós, e o teu Espírito habita em nossas vidas. Por isso pedimos-te um culto abençoado e uma palavra vivificante, em nome de Jesus. Podeis sentar, amados. João registra 7 milagres, e este é o segundo milagre que João registra a respeito do ministério de Jesus. Jesus está retornando da Judeia para a sua terra natal, Galileia, e ele passa por Samaria. E quando ele passa pela cidade de Samaria, ele encontra-se com uma mulher que recebe água da vida, evangeliza os seus patrícios, e Samaria crê em Jesus.
Depois disso, a Bíblia diz que foi outra vez Jesus a Caná, para ser recebido pelos seus, os galileus. Sabendo Jesus que o profeta não tem honra em casa, ele volta para casa. E quando chega lá, ele é muito bem recebido. Os galileus estavam ansiosos para receber Jesus, porque viram os milagres que ele fizera em Jerusalém. Não era por causa da pessoa de Jesus, mas sim por causa dos seus milagres. Ele foi bem recebido pelos galileus, porque em Jerusalém ele realizou algo miraculoso, extraordinário. E os galileus disseram: nós agora temos orgulho desse habitante. Quando Jesus chega em Caná, a mesma cidade que ele realizara o primeiro milagre registrado por João, ao transformar água em vinho, a Escritura diz que um oficial do rei Herodes Antipas, o rei Herodes Antipas, para que os irmãos estejam contextualizados, é o mesmo rei que Jesus chamou de raposa. É o mesmo rei que mandou decapitar João Batista. O oficial era, sem dúvida, romano, não judeu, romano. Todos os oficiais do rei eram romanos. Então o oficial não era um conterrâneo de Jesus. Ele era um instrumento do governo. E a Bíblia diz que ele sai de Cafarnaum quando ele escuta que Jesus vai passar na Galileia. Ele sai de Cafarnaum e vai até a cidade de Caná. Você sabe quantos quilômetros são? 32 quilômetros. 32 quilômetros num carro, num ônibus ou numa moto, não é nada. Mas 32 quilômetros nos lombos de um animal é coisa difícil. E o que é pior, a cidade de Caná estava nos montes. A cidade de Cafarnaum estava à beira do lago de Genezaré. Havia uma altitude de 700 metros. Quando ele escuta que Jesus vai para a Galileia, vai passar na Galileia, ele não apenas anda 32 quilômetros, ele sobe 32 quilômetros. E por que ele subiu 32 quilômetros? Porque aquele homem estava sendo afetado por uma dura circunstância da vida. Hoje eu quero falar sobre o desenvolvimento da fé na vida de um cristão. Existem vários aspectos da fé que estão nesse texto, que o Espírito de Deus nos fez perceber ao olhar atenciosamente para esse precioso texto da Escritura. A primeira fé que nós encontramos na vida deste homem é a fé circunstancial. É a fé que é ativada por uma dificuldade, por uma circunstância, por algo doloroso. É uma fé que é ativada por questões que a gente não consegue sanar, resolver, que fogem das nossas mãos e da nossa capacidade, por questões que nós não temos respostas. A fé desse homem é ativada na sala de um médico, quando o médico diz: seu filho está desenganado, não tem jeito para o seu filho, acabou, todas as esperanças cessaram. Quando ele se vê diante dessa circunstância, ele pensa na posição: eu sou oficial romano e eu sou parte do reinado de Herodes, e Herodes não se dá muito bem com esse Jesus. Eu vou preservar minha posição ou eu vou recorrer a ele?
E a Escritura diz que ele deixa Cafarnaum e vai até a cidade de Caná. E quando ele chega na cidade de Caná, ele se aproxima de Jesus e diz: meu filho está à morte. Desce antes que ele morra. A fé circunstancial vai nos ensinar pelo menos duas verdades importantes. A primeira delas é que quando nós confiamos ou buscamos a Deus por causa das circunstâncias, Deus também nos atende. Existem pessoas que criticam os outros, só está buscando a Deus porque está enfrentando um drama, porque está enfrentando uma prova. Mas gente, na prática, quase todos nós somos assim. É por isso que Deus usa os dramas da vida e as dificuldades da nossa história, para que a gente passe a depender mais dEle e a buscar mais a sua presença. É por isso que existem dias difíceis. É por isso que existem enfermidades insolúveis, incuráveis. É por isso que crente se acidenta, crente sofre enfermidade, crente fica desempregado. Porque é desejo de Deus nos atrair aos seus braços. E ainda que a nossa fé seja ativada por uma circunstância, o Deus Todo-Poderoso, bondoso e misericordioso melhora a nossa fé. E a gente cresce. Observe que aquele homem, ele era um homem de posição, mas ele humilha a própria posição. Porque ele sabia que a posição de oficial não resolveria aquele problema. Então ele humilha a sua posição e se coloca diante do Eterno. Nós precisamos ter esta compreensão. Existirão circunstâncias nas nossas vidas que a nossa posição não terá influência alguma. Existirão circunstâncias nas nossas vidas que o nosso network, rede de relacionamentos, as pessoas que nós conhecemos, não sanarão. Você pode ter uma multidão de gente ao teu redor, mas existirão situações na nossa vida que nenhuma dessas pessoas poderá trazer alento ao nosso coração. Por isso o escritor, pregador Eclesiastes, no capítulo 10, versículo 7, ele escreve um texto precioso. Ele diz assim: vi os servos a cavalo e os príncipes andando sobre a terra como servos. O que ele está dizendo? Existem circunstâncias que o servo está a cavalo e o príncipe está na postura de servo. Existem circunstâncias da vida que a nossa posição nada pode fazer por nós. Primeira verdade que nós aprendemos ao observar esse texto é que a nossa posição precisa ser humilhada em dados momentos da vida. A segunda linda verdade que nós aprendemos nesse texto é que a nossa juventude não é garantia de que nós vamos viver para sempre. Jovens adoecem. Pastor, mas isso está muito claro. Está claro, mas a gente precisa refletir sobre isso. Eu sinceramente me preocupo muito com o evangelho que apresenta apenas benefícios. Um evangelho que diz para você que você não sofre, que você não sente dor, que você vai ser vitorioso, que você vai... Gente, eu me preocupo muito com esse tipo de evangelho. Porque o mundo em que nós estamos vivendo é um mundo injusto. Profundamente injusto. É um mundo onde as nossas crianças crescem na favela, olhando
para as pessoas que são envolvidas no crime como o melhor e o mais interessante exemplo a ser seguido. O mundo que nós estamos vivendo é um mundo onde as nossas jovens são violentadas dentro do próprio lar. Crianças morrem nesse mundo. Conversava 2 semanas com um rapaz que trabalha no IML, na área de perícia, e ele disse que não são poucas as crianças que chegam violentadas, mortas pelos próprios pais. E o pai chega chorando com o filho no colo, e quando vão fazer o exame de corpo de delito, descobrem que o pai foi o assassino. Não dá para chegar para uma mãe dessa e dizer assim: você vai ser vitoriosa, levante a sua cabeça e sonhe, acredite, vai dar tudo certo. Porque não vai dar certo, irmãos. Está doendo demais. E a gente tem que tirar da nossa cabeça a ideia de que o Evangelho é uma promessa de felicidade plena. O Evangelho é um convite a não estar só na angústia. O Evangelho é um convite a não mais carregar um peso sozinho. Jean-Paul Sartre, um existencialista, diz uma frase interessante: o importante não é o que a vida fez com você, o importante é o que você fez com aquilo que a vida fez de você. Ah, pastor, mas é porque eu sofri violência na minha adolescência e infelizmente eu não tenho outra opção, eu tenho que viver essa vida angustiada e os meus filhos vão ter que viver a mesma. Não importa o quanto a vida te feriu, você pode dizer sim à vida. Deus pode restaurar a tua vida, restaurar a tua casa, restaurar o teu futuro, restaurar os teus filhos e te abençoar. Por mais danoso e doloroso que seja a circunstância, não fique em Cafarnaum, suba para Caná. Jesus está em uma Caná e você não pode desistir jamais. O mundo é danoso, é doloroso, é cheio de angústias, mas existe uma Caná, irmãos. Existe um lugar onde nós nos encontramos com Cristo, e nesse lugar nós ouvimos a sua voz, e a sua voz plenifica as coisas. A sua voz nos inunda de alegria, de paz e de contentamento. Então você pode hoje olhar para esse texto e dizer: eu não assumiria a postura desse oficial, eu preservaria a minha posição, olharia para o meu filho e diria: todo mundo vai morrer um dia, então eu vou admitir isso. Mas ele não faz isso, ele se levanta e vai. Porque quem se levanta e vai não é um oficial romano. João registra ele como oficial romano, mas Jesus não recebe um oficial romano. Jesus recebe um pai. Jesus recebe um pai angustiado e aflito, dizendo: Senhor, a resposta está em ti. Desce logo, Senhor, porque meu querido filho vai morrer. Desce logo, Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Ainda que você circunstancialmente tenha vindo a este lugar, eu quero dizer para você que Deus acolhe a sua vida nesta noite.
Eu vou para a igreja só porque eu estou enfrentando um problema grande demais que eu não consigo resolver. Mas eu nem gosto muito desse negócio de igreja. Hoje Deus vai se encontrar com você. Esse lugar é uma canar para a sua vida. É o lugar de encontro com Cristo. Então a primeira fé que nós encontramos nesse texto é a fé circunstancial. A fé que é ativada a partir da circunstância. A segunda fé que nós encontramos nesse texto é a fé manipuladora. Diga comigo, manipuladora. A fé circunstancial pensa o seguinte: o que a vida fez de mim? Ou o que a vida fez comigo? A vida me feriu a tal ponto que eu tenho que ter fé suficiente para ir em busca de Jesus. A fé manipuladora já não diz isso. A fé manipuladora diz o seguinte: o que Deus quer que eu faça por Ele? O que é a fé manipuladora? É uma fé mais comum do que a gente pensa. Aquele homem se aproxima de Jesus e ele apresenta alguns traços de manipulação. Ele chega para Jesus e ele diz assim: Jesus, desce. E depois que ele diz desce, ele diz assim: antes que meu filho morra. Dois problemas graves. O primeiro deles é negar a onipresença de Deus. É dizer a Jesus: olha, eu quero que você faça do meu jeito, você tem que descer, porque se você não descer, nada acontece. O segundo deles é negar a onipotência de Deus, é dizer: antes que morra, porque se morrer tu não pode fazer nada. Os irmãos estão entendendo? Ele está dizendo: eu quero que o Senhor desça, porque eu não acredito que o Senhor é onipresente. E eu quero que o Senhor desça logo, porque eu não acredito que o Senhor é onipotente. Ele começa a fazer uma manipulação com o sagrado. Ele começa a dizer: Senhor, eu quero que o Senhor faça, mas eu quero que o Senhor faça do meu jeito. Eu quero que o Senhor trabalhe, mas eu quero que o Senhor trabalhe até aqui. Eu quero que o Senhor entre, mas eu quero que o Senhor entre até esse compartimento. Isso é mais comum do que a gente imagina hoje. Gente tentando manipular o sagrado, como se Deus fosse um ídolo morto. Gente que olha para a Escritura Sagrada e celebra um culto a si mesmo, olhando para a Escritura. Gente que se aproxima de mim e diz assim: pastor, eu estou na igreja há muitos anos, eu amadureci, e eu queria dizer para o senhor, eu não concordo com o posicionamento da igreja em relação aos homossexuais. Mas irmão, a Bíblia diz que é pecado. Mas eu não concordo. Mas Deus não vai mudar porque você não concorda, atribulado, envenenado. Você pode morrer discordando. Deus é Deus absoluto. E Deus não muda porque a gente está com raivinha ou fazendo biquinho. A verdade de Deus continuará sendo absoluta, eterna, soberana, inigualável e inalterável. Pastor, mas eu não gosto da forma como se trata o discipulado. Eu não gosto da forma como se trata a santificação. Eu não gosto da forma como se trata a pureza. E aí a gente vai criando o eu acho, o eu quero, o eu posso, o eu sei, o eu acredito. E aí o eu vai tomando o lugar de Deus, e a gente vai manipulando o sagrado, e a gente vai dizendo, vai descendo do trono, porque eu quero sentar no trono. Porque se o Senhor não fizer do jeito que eu quiser, então não faça. Porque eu quero que o Senhor faça, mas tem que ser do meu jeito, na minha hora e na minha casa. Irmãos, a gente tem que fazer umas perguntas quando a gente entrar num culto como esse. A pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: quem vai servir a quem hoje à noite? Isso é uma pergunta importante. Eu falei disso terça-feira e eu queria repetir. Quando você entrar na igreja, sempre faça essa pergunta: Jesus, quem é que vai servir a quem? É eu que vou servir o Senhor ou é o Senhor que vai servir a mim? Eu vim aqui realmente
porque eu te amo do profundo do meu coração, ou eu vim aqui porque eu quero encontrar um caminho para melhorar a vida, para aplacar a tua ira. Eu vim aqui realmente porque eu quero morar eternamente com o Senhor, ou eu vim aqui porque eu acho interessante a exposição que é feita. Eu vim aqui realmente porque eu quero ouvir a tua voz, ou eu quero ver performance de louvores e de pregação. Eu vim aqui realmente porque eu preciso da tua graça e da tua misericórdia, ou porque eu me sinto já preparado e autossuficiente. Nós estamos aqui nesta noite diante daquele que é imutável. Nós estamos aqui nesta noite diante daquele que não é manipulável. Nós estamos aqui nesta noite diante do Criador de todas as coisas. Ao Senhor Jesus Cristo seja toda a honra e toda a glória neste lugar. Não é como eu quero, é como Ele quer. Não é como eu sei, é como Ele sabe. Não é como eu faço, é como Ele faz. Agostinho diz: quem lê a Bíblia, retirando da Bíblia aquilo que não lhe agrada, não está adorando a Deus da Bíblia, está adorando a si mesmo. Vou repetir. Quem lê a Bíblia, demovendo da Bíblia aquilo que não lhe agrada, não está adorando o Deus da Bíblia, está adorando a si mesmo. Agostinho, bispo de Hipona, na África, ano 400. Gente, o Agostinho parece que estava vendo a nossa era. Agostinho parece que estava visitando as nossas igrejas. Gente querendo discernir o sagrado. Gente querendo dizer: olha, Deus não trabalha assim, Deus não faz assim, a forma como Deus opera é assim. Meus irmãos, Deus é Deus. Deus faz como Ele quer. Amém, irmãos? Eu não acredito que Deus use uma pessoa daquela, não. Meu irmão, Deus usa quem Ele quer, como Ele quer, na hora que Ele quer, porque Ele é bom, porque Ele é misericordioso, e a sua bondade dura para sempre. Olha o que o escritor aos Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 9, ele diz: assim como tu não sabes o caminho do vento, ó conselho lindo, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também tu não sabes as obras de Deus, porque Deus é quem faz todas as coisas. Alguém aqui sabe o caminho do vento, irmão? Alguém sabe se o vento vai para a direita ou para a esquerda? Sabe não. E alguém sabe como se formam os ossos? Ninguém sabe nem qual é o primeiro órgão a ser formado. Sabe não, irmão? A ciência não sabe nem porque que a gente boceja. Você sabia que a ciência não sabe porque quando uma pessoa abre a boca, o outro também abre? Pergunte para o cientista. Não sabe nem porque que a gente abre a boca, vai saber como é que se formam os ossos. Não sabe, mas a gente sabe. Se forma no coração do Eterno, na vontade do Eterno, a partir da ordem do Eterno. Deus ordena e todas as coisas passam a acontecer, porque Ele é Criador de todas as coisas. Bendito seja o nome de Jesus. Então quando você vê um cientista metido a bobo dizendo que Deus não existe, você fala assim, ó, pois me diga o que é isso aqui, ó. Aí abre assim a boca na frente dele, viu? Aí ele vai dizer assim, bocejo. Mas por que você bocejou quando eu bocejei? Eu não sei não. Se tu não sabe nem porque que a gente abre a boca, meu irmão. Glória a Jesus. Vamos caminhar. Terceira fé é a fé mística. Irmãos, a primeira fé é a fé o quê? Circunstancial. A segunda fé é a fé o quê? Vai ter prova depois, viu? A terceira fé é a fé mística. Essa fé aqui é a fé que Jesus reclama. Só tem uma fé aqui que Jesus, essa aqui Ele reclama. Quando o oficial vai se aproximando de Jesus, Jesus olha, pensa numa paulada, assim, na cabeça. E não é só nele não, é no Galileu tudinho. Jesus diz assim: se não virdes milagres, de forma alguma credes, né? Aí eu vi um irmão pregando sobre esse texto, eu achei interessante que ele pregou só sobre esse texto. E aí ele pregou, inclusive num ginásio, para mais de 10 mil pessoas. Quem disse foi Jesus: se não virdes milagres, não crereis. Então a gente tem que ver milagre, irmão. Glória a Jesus. Aí ele pregou distorcendo o texto todinho. Jesus
Jesus está olhando para o camarada que é oficial e está dizendo assim: a sua fé é mística, camarada. A sua fé é pautada só no que eu faço, só em milagres. Essa é uma fé doentia. Jesus está rejeitando a ação dele, e o camarada fez a exegese do texto como se Jesus tivesse dito: tem que ter milagre, porque se não tiver milagre ninguém crê. Irmãos, vamos ler a Escritura por completo. Um texto sem contexto é um pretexto para heresia. Então, quando você for ler um texto, observe o contexto e veja se tem sentido aquilo que você está pensando, porque o texto tem que ter base e tem que ter contexto. Jesus está reclamando que os galileus estão recebendo ele e aplaudindo ele. Ele usa a expressão virdes no plural. Jesus está dizendo: vocês só estão me aplaudindo e me recebendo bem porque viram milagre em Jerusalém. Se vocês não presenciarem milagre, vocês não creem. Essa fé mística é a fé que Jesus está reclamando. Jesus está dizendo: a vossa fé não pode ser pautada apenas no milagre que vocês enxergam, porque Deus não precisa realizar milagres para ser Deus. Pastor, mas explique isso melhor. Eu vou explicar, eu vou dar 3 razões porque eu não convido as pessoas para vir a essa igreja para ver milagres. 3 razões. Você nunca vai me ouvir aqui dizendo: irmão, venha domingo que vem aqui que vai ter milagre nessa igreja. Você não precisa vir para cá. Você só precisa acordar e respirar. Porque enquanto você está respirando, tem oxigênio sendo bombeado para o seu cérebro. E tem um coração que está funcionando aí há 40 anos. Então, se você precisa mais do que isso para adorar a Deus, meu irmão. Primeira razão, porque você nunca vai me ouvir dizendo: venha para a igreja expedicionários, porque aqui você vai ver milagre. Primeira razão, porque quando eu faço isso, eu estou negando que Deus é Criador. Se eu preciso dizer para as pessoas: venha ver um milagre para você crer em Deus, eu estou dizendo para as pessoas: não creia que Deus foi quem criou esse mundo complexo. Porque se a pessoa precisa ver um cego enxergando para crer em Deus, então ela não acredita que foi Deus quem criou os prótons, os elétrons e os nêutrons, as leis da física, as leis da química, ordenou a gravidade, estabeleceu todo o cientificismo, ordenou a vida e a morte, ordenou a criação das coisas mais microscópicas e das coisas mais telescópicas. Quando eu digo que você precisa ver milagre, eu estou dizendo: você não deve acreditar que Deus é Criador. Porque, meu irmão, quem olha para o mundo e quem olha para a história não precisa de nem mais um milagre. Ele deve acreditar que Deus existe, porque o céu existe. A Bíblia diz que os céus revelam a glória de Deus e o firmamento anuncia a glória de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e enquanto a gente se cala, a natureza prega. Pastor, o senhor não acredita que Deus faz milagre? Eu acredito que tudo que está aqui é um milagre. Pastor, quer dizer, não, gente, tudo que está aqui é um milagre. Você está aqui por causa de um milagre. Você respira por causa de um milagre. Você pensa por causa de um milagre. Existem milagres constantes acontecendo, e o Deus que criou todas as coisas deve ser respeitado e honrado. Quando eu digo venha para ver e crer, eu estou dizendo que você é cego para observar a mão poderosa e criadora de Deus. Então você não precisa vir para crer e ver. Você precisa abrir os olhos para saber que você só está vivo porque a misericórdia de Deus te abraçou. Bendito seja o nome de Jesus. Segundo motivo porque a gente não deve se aproximar das pessoas e dizendo: venha para a minha igreja que aqui tem milagre. Segundo motivo, porque isso é uma diminuição da obra redentora. Jesus não veio para curar as nossas enfermidades físicas. Pastor, peraí. Está na Bíblia que Jesus levou sobre si todas as nossas. Está na Bíblia ou não está, irmão? Mais uma vez a gente tem que ler a Bíblia a partir do contexto. Porque se a Bíblia diz que Deus levou sobre si todas as nossas enfermidades, a gente não deveria mais pegar gripe. Alguém aqui ainda gripa, irmãos?
Então, se Deus levou todas, a gripe ficou de fora por quê? Porque não é enfermidade? A gente ainda sente dor de cabeça, não sente? Sente. Mas a Bíblia diz que Deus levou. Gente, Isaías está falando da enfermidade que nos separa de Deus. Isaías está dizendo que Jesus levou todo tipo de prática pecaminosa sobre si. Isaías está dizendo que Deus morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Isaías está dizendo que Jesus nos perdoa porque Ele toma e assume a nossa pecaminosidade, a nossa maior enfermidade, que é o pecado que nos distancia de Deus. É isso que o contexto está dizendo. Portanto, quando eu digo que venha para cá porque aqui tem milagre, o que é que eu estou ensinando? Eu estou ensinando que a obra de Jesus é diminuída. Jesus não veio na cruz, irmãos, para curar as nossas enfermidades físicas. Jesus veio para resolver o nosso problema eterno. Jesus veio para rasgar a cédula que era contra nós e nos dar esperança de viver eternamente na presença dEle. Jesus veio para nos salvar. Foi para isso. Ele não é um curandeiro. Ele não se compara a curandeiro algum. Ele é o Senhor absoluto de todas as coisas e o Salvador. O Salvador. Então nós temos que ter essa perspectiva. É muito importante que nós tenhamos isso. E aí, o Senhor Jesus vai nos ensinar uma das verdades mais interessantes desse texto. Porque nós temos a compreensão de que fé é você crer para ver. O que é pregado? Você não crê em Deus? Venha para a grande reunião de milagres. Grande ajuntamento de milagres. Aqui nós vamos ter 430 pastores que desceram o monte depois de tantos dias de oração. E aqui vai ser gente, se você vier, você vai ver e vai crer. Aí Jesus diz assim, está tudo invertido. Porque a fé que eu espero não é a fé que enxerga e crê. A fé que eu espero é a fé que não vê e crê. Teu filho vive. Creu ele na palavra de Jesus e foi. Isso é fé madura. Olha como esse homem está amadurecendo. Ele está maturando, gente. Quando Jesus olha para ele e diz assim, teu filho vive. Ele então passa para a quarta dimensão de fé, que é a fé racional. A Escritura diz que ele silencia e desce, confiante. Você sabe o que é fé, irmãos? Fé racional é você enfrentar um drama e subir até Caná para ouvir do próprio Jesus. Não é ouvir de profetas, não é ouvir de terceiros, é ouvir do próprio Jesus. Pastor, onde é essa Caná? Está aqui. Caná. Caná. Fé robusta vai nessa Caná. Fé robusta escuta a voz de Deus nessa Caná. É na Escritura Sagrada. Está difícil? Sobe até Caná. Aqui tem voz de Deus para você. Está difícil? Vai até Caná. Aqui tem palavra e direção de Deus para a tua vida e para a tua história. Bendito seja o nome de Jesus. Não, pastor, porque eu estou prezando uma resposta. Eu já fui em 53 montes e ainda não veio. Meu irmão, deixe de ir para esses montes. Suba num Caná, no Monte Caná. Vá onde Jesus fala, irmãos. E onde é que Jesus fala? 1189 capítulos e 31.102 versículos. Não é suficiente. Essa é a voz de Deus para crente maduro. Crente que na chuva vem. Glória a Jesus, é benção demais, não? Pode estar chovendo, mas eu não perco. Eu não sou de açúcar. Glória a Jesus. É benção, não é não? Pastor, o senhor está dizendo isso aí. E os irmãos que faltaram? Irmão, eu vou confessar para os irmãos. Eu também fiquei com vontade de ficar dormindo. Eu não vou. Eu até disse para a Cíntia, hoje é um dia que até eu estou com vontade de ficar em casa.
cochilando. Não foi, filha? Foi. Só que eu vim, sabe por quê, irmãos? Porque aqui é Caná, irmãos. É o lugar onde Deus fala. E não importa a circunstância que você esteja enfrentando. Se você entender que existe uma Caná, um lugar onde a voz de Deus é clara, você tem que ir a este lugar. Fé robusta não procura a voz de Deus em lugares estranhos. Fé robusta procura a voz de Deus onde Deus está. E Deus está na Escritura Sagrada. É na Escritura onde nós temos a direção certa. Fé robusta, em segundo lugar, não é ver o milagre e crer. Fé robusta é descer de Caná confiando numa coisa importante. Quando o oficial subiu de Cafarnaum para Caná, ele subiu confiando no poder de Jesus. Diga comigo, poder de Jesus. Mas quando ele desceu de Caná para Cafarnaum, ele desceu confiando no caráter de Jesus. Se Jesus diz o teu filho vive, é porque vive. Se Jesus diz eu cuido da tua família, é porque Ele vai cuidar. Se Jesus diz eu restauro o teu casamento, é porque Ele vai restaurar. Se Jesus diz eu cuido da tua despensa, é porque Ele vai cuidar. Se Jesus diz eu abro porta em tua direção, é porque Ele vai abrir. Se Jesus diz eu te levanto nesse ministério de graça, é porque Ele vai te levantar. Jesus fala, e se Ele fala, a ordem é dita na eternidade. Definida na eternidade e instaurada neste mundo temporal. Existe uma voz de Deus e a gente precisa agarrar essa voz, essa palavra e descer. Glória a Jesus. É o caminho mais abençoado da fé, é o caminho. Olha, gente, coisa linda. Quando ele chegou na maturidade, Jesus disse: agora desce. Pastor, como é que eu sei que um camarada é um camarada que tem muita fé? Ele não está preocupado com a posição. Ele não está preocupado com o jeito. Eu me lembro, um irmão obreiro da igreja chegou para mim. Eu estava andando no shopping. Inclusive, irmãos, eu peço até aos irmãos que não fiquem constrangidos. Eu estava andando no shopping, eu estava com a chinela, uma calça jeans e uma blusa. Aí um irmão obreiro chegou para mim e disse: pastor Danilson, não é daqui da igreja não, viu, irmão? O senhor é um representante da igreja. É mais bonitinho andar assim com a roupa de manga comprida. 1h da tarde, no sábado. Inclusive, se algum irmão, irmão, não fique constrangido. Se você se encontrar comigo no shopping, se você dizer assim: rapaz, aquele pastor ali, não precisa me cumprimentar não vou ficar chateado, viu? Aquele pastor ali não tem jeito de pastor não, que ele não usa, né, blusa. Irmão, não fique constrangido. Irmãos, pense numa coisa que não abala o meu coração. É se relacionar com as pessoas por causa da posição. No dia que eu precisar deixar de ser o mesmo, ter que me vestir de forma religiosa, porque eu tenho uma posição, vocês não estarão me amando, nem me respeitando. Vocês estarão respeitando a minha posição. E antes de ser pastor eu andava assim. Por que agora que eu me tornei pastor eu vou andar diferente? Amém, irmãos? O que é uma fé robusta? Uma fé robusta é uma fé que não precisa de parafernálias, não precisa de status quo. Uma fé robusta é uma fé que desce e sempre desce, confia e sempre confia. Uma fé robusta é uma fé que escuta Jesus dizendo: teu filho vive, não vê nada, mas se agarra na promessa. Uma fé robusta é uma fé que não precisa de respostas e tem muitas dúvidas sobre muitas coisas, mas não vive de resposta, vive de promessa. Uma fé robusta é uma fé que está cambaleante, não sabe se tem forças para ir para a igreja à noite, mas sabe de uma coisa: existe um Deus que continua cuidando dele na fragilidade e na angústia, e no tempo certo ele vai se levantar. Essa é a fé robusta.
Glória a Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Por que eu estou trazendo essa palavra? Para que a gente compreenda que existe algo que é sempre mais importante que a posição. E existe um determinado momento da vida, irmãos, que a posição não poderá fazer nada. Ontem eu cheguei em casa, a Milena passou o sábado de tarde dançando uma dancinha para a mãe dela. Era o dia das mães, e aí a escola faz uma música, e aí tem uma coreografia. Quando eu cheguei, ela disse: pai, o senhor agora vai fazer a coreografia comigo. Eu digo: Jesus, para a mamãe. Aí você imagine a velocidade da minha coreografia. Tribulação, irmão. Uma dificuldade grande. E tinha que começar assim, com a mão no chão. Para se levantar, ela já tinha se levantado umas 3 vezes. Eu ainda estava tentando me levantar. Mas era minha filha. E não importa se eu sou pastor da Expedicionários, eu sou pai da Milena. E a Milena não quer saber se o pastor é um retórico que tem que ser sério. Porque se ser sério livrasse vida de filhos de pastores, nós não tínhamos um nefasto histórico de filhos de pastores distantes de Deus. A minha filha precisa de um pai, ela não precisa de um pastor, ela precisa de um pai que brinque com ela, que role no chão com ela, que pinte o corpo com ela, que cante com ela, que viva a infância com ela. É disso que nós precisamos pensar. Porque senão a gente se prende tanto ao oficial que o nosso filho morre e a gente não socorre. Deixa o oficial para lá e vai aos braços de Jesus, aprender a ser criança, porque Deus deseja usar a tua vida para a glória do nome dEle. Glória a Jesus, glória a Jesus. Como é bom poder conversar com vocês sobre isso. Como é bom poder falar sobre isso com vocês. Eu queria concluir a minha fala agora falando sobre a última e a mais importante fé. A fé relacional. A Bíblia diz que ele desceu de Caná e foi para Cafarnaum, 32 quilômetros. Ele chegou no outro dia, certamente estava a cavalo ou em alguma montaria qualquer. E quando ele chega na cidade, os seus servos vêm ao encontro dele. Os seus servos dizem: teu filho vive. Ele agora tinha uma fé racional, uma fé que creu sem ver. E olha que interessante, a fé que crê sem ver é a fé que experimenta. A Bíblia diz que nós devemos provar os espíritos para saber se eles procedem de Deus. Eu já vi irmão dizendo assim: pastor, eu recebi uma palavra, o que é que eu faço? Eu cumpro bem direitinho, porque se for de Deus se cumpre, se não for não se cumpre. Não, irmãos. Tem gente que se casa porque recebeu uma profecia, irmão. Pastor, eu casei porque recebi a profecia, eu estava com medo de ser Deus. Aí casou. Deixa essa tribulação, faça isso não. Viu, jovem? Só se casa se a pessoa que você estiver namorando for bonito. Tem que ser bonito, você tem que achar. Em primeiro lugar, tem que ser bonito. Ou não, irmão, não tem que ser atraente, não. E beleza é uma questão muito pessoal. Então tem que ser bonito. Segundo lugar, tem que ser interessante. Tem que ser trabalhador, estudioso. Amém? E você tem que gostar de conversar com ele. Pronto. Pastor, tem mais? Tem mais umas 25 coisas. Mas eu não vou continuar falando não, senão vocês entram em desespero. Agora, beleza, irmãos. Ah, pastor, o senhor diz uma palavra dessa, eu sou tão feinho. Gente, beleza. É uma questão muito... Não é uma questão universalizada. A beleza, irmãos, ela é algo que a gente precisa ter a consciência. Quando Deus dá Eva a Adão, Deus dá a Adão uma Eva que é esteticamente bela para Adão. Porque é muito subjetivo, a expressão é essa, subjetivo. Aquilo que é belo aos meus olhos, não necessariamente é belo aos olhos de outra pessoa. Então você que está só ainda não namorou,
Não é porque você não é bonito, é porque você ainda não encontrou a pessoa que vai lhe achar bonito. Olha que bênção. Isso é uma mensagem poderosa, irmão. Você sai daqui assim, glória a Jesus. É porque a pessoa que vai achar você bonito mora no Rio de Janeiro. Então, qualquer oportunidade que você tiver de viajar, viaje. Porque de repente você vai descer do ônibus e diz, olha ali, meu tesouro. Glória a Jesus. Gente, vamos caminhar, nós estamos falando sobre fé, né? A última fé. O jovem ali já está num burburinho, ó. E certamente a mais robusta. Olha só, a fé mais robusta. Qual é a fé mais robusta? A fé que pergunta: a que horas o menino ficou são? À 7ª hora, 1h da tarde. 1ª hora, 6 da manhã. 7ª hora, 1h da tarde. Ele então lembrou que foi exatamente nessa hora que Jesus diz: teu filho vive. Aí a Bíblia diz assim, ó: e creu nele, ele e toda a sua casa. Você sabe o que é fé robusta? É fé relacional. É fé que nos afeta na igreja, mas que se estende para a nossa casa. É fé que nos afeta nesse culto, mas é perceptível aos olhos dos nossos filhos e da nossa esposa. É fé que resplandece a luz com aqueles que convivem conosco e creu nele, ele e toda a sua casa. Por isso eu não me encanto com um pregador que ora e milhares de pessoas são salvas. Eu não me encanto com um pregador que ora e 30, 40 ou 50 pessoas são curadas. Mas eu me encanto com um homem casado há 20 anos com a mesma mulher, e a mulher diz assim: este homem é um homem de fé e é um homem de Deus, porque esta é a fé que Deus deseja que nós tenhamos. Fé relacional. Portanto, fazendo aqui uma rememória, uma revisão: a primeira fé é circunstancial, a segunda é manipuladora, a terceira é mística, a quarta é racional e a quinta é relacional. Amém, queridos? Quem foi abençoado com esta palavra, diga graças a Deus. Nós vamos louvar a Deus com um hino e nós vamos retirar uma... Pastor, tem tão pouca gente para a gente tirar uma oferta. Gente, nós vamos retirar uma oferta especial hoje. O pastor já vai falar de oferta especial. Irmãos, se fosse para mim, eu não estaria solicitando. Mas nós vamos tirar uma oferta hoje, porque nós vamos precisar fazer uma restauração. A gente vai pegar a sala do discipulado e a gente vai para uma casa próximo da comunidade. E lá a gente precisa fazer alguns reparos. E a gente já tem um orçamento para fazer esses reparos, é apenas R$300. E a gente vai tirar uma oferta para ajudar nos reparos desse quarto, dessa sala, para que a nossa sala de discipulado esteja aprendendo. Ela está crescendo muito e está quase que impossível de ouvir com tantas salas dentro desse templo, tá bom? Então nós vamos, abençoe esse projeto. Nós vamos abençoar e nós vamos consertar essa sala e deixar pronto para nós termos as aulas lá. Vamos louvar a Deus.